Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos para que possam estar se colocando de pé neste momento, para nós fazermos uma breve menção da palavra do Senhor Jesus. Um momento maravilhoso da nossa noite, quando nós agora passaremos a explanar sobre a palavra de Deus. Abra as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 22, último capítulo ali no livro de Apocalipse, capítulo que também fecha o fechamento da nossa Bíblia Sagrada. Capítulo 22, nós estaremos fazendo menção apenas do versículo 10 e 11. Apocalipse, capítulo 22, versículo 10 e versículo 11. Está esperando até que todos achem. Desejar, quero agradecer ao pastor pela rica oportunidade de estar aqui compartilhando da palavra de Deus com os irmãos. Nós temos mais a aprender do que a ensinar aqui juntamente com a igreja. Amém, irmãos? Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 10 e o versículo 11. E acrescentou: não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Curva sua cabeça e feche seus olhos por um instante. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, quero eternar a minha gratidão a Ti, Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito não só a mim, mas a toda a Tua igreja, Pai. Neste momento, nós nos colocamos a ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo, através da Tua Santa Palavra, tem para nos dizer. Ó Pai, que neste momento, ó Pai, não venha ser o meu eu, não venha ser o meu conhecimento, mas que eu seja, Senhor Jesus, apenas um instrumento em Tuas mãos, para que o Senhor possa ensinar, para que o Senhor possa corrigir, redarguir e, ó Pai, através da Tua Palavra, nos guiar pelo Teu santo e maravilhoso caminho, em nome de Jesus. Nós podemos estar se assentando. Estive meditando nesta manhã, nesta palavra. O Espírito Santo me tocou para que nós possamos estar entendendo um pouco do texto que está aqui em Apocalipse 22. Como é de conhecimento de muitos irmãos, nós vamos ver que o autor deste livro, na qual contém também dentro dele cartas, é o apóstolo João, ou discípulo de Jesus Cristo, na qual tem outros livros escritos, e nós vamos ver ele mesmo neste capítulo colocando a sua autoria. E é maravilhoso nós entendermos a quantidade de riquezas que este texto bíblico nos traz. Nós faremos a partir do versículo 6 até o versículo que finda este livro. Nós estaremos meditando na palavra do Senhor e fazendo uma exposição deste texto. Mas para que nós possamos nos aprofundar mais no contexto em que esses dois versículos estão escritos, é preciso nós entendermos duas coisas principais. Nós temos aqui 4 adjetivos escritos neste livro. No versículo 11 nós vamos ver injusto, nós vamos ver sujo, nós vamos ver justo e nós vamos ver santo. É interessante nós entendermos a quantidade de caráter doutrinário, ou seja, de ensinamento, que apenas nós temos neste versículo. A palavra do Senhor vai dizer que João ele vai receber a palavra de Deus, e aqui neste capítulo 22, João ele atemorizado pelas revelações que ele havia recebido, ele vai tentar se prostrar ou adorar ao anjo que estava entregando para ele aquelas revelações, mas o anjo vai pedir para que ele se levante e vai dizer que ele não era digno de adoração, que somente Deus era digno de adoração. E nós vamos ver que no versículo 10 o anjo vai dizer para João da seguinte maneira: olha, não feche este livro, não segue essas palavras até que se cumpra ou que se aproxime o tempo em que essas palavras ou que essa profecia há de se cumprir. Primeiramente nós vamos ver que este texto de certa forma nos assusta. Por que ele nos assusta? A palavra de Deus aqui ela não está trazendo uma correção, e ela também não está chamando a atenção de uma forma simples, ou como nós vimos, pedindo para que as pessoas venham se converter ou venham ao arrependimento. Aqui nos traz um caráter doutrinário diferente do que nós vemos nos evangelhos, do que nós vemos nas cartas de Paulo. Quando o anjo
está dizendo para João da seguinte maneira: olha, João, vai chegar um tempo em que as pessoas elas vão estar numa perversidade tão severa, as pessoas vão se entregar tanto aos seus prazeres, tanto aos seus desejos, que essas palavras se cumprirão. Não segue este livro. O que irá se cumprir? A palavra de Deus vai dizer que aquele que é injusto faça ainda mais injustiça. Nós vamos ver aqui também a presença do verbo é, ou seja, este verbo que antecede esse nome que está atribuindo a alguém, esse termo adjetivo chamado justiça, está dizendo que isso não era um comportamento passageiro, ou seja, alguém que cometeu uma injustiça por engano ou pelo calor do momento. A palavra do Senhor está aqui nos dizendo, com este verbo é, quem é injusto, trata-se do caráter destas pessoas. Ou seja, a palavra do Senhor está dizendo que aquele que pratica a injustiça, aquele que tem o seu caráter contaminado, ele não deveria, no final dos tempos, ele não iria buscar mais se reconciliar ou buscar mudança. O coração dessa pessoa ele estaria tão contaminado, tão petrificado pelo pecado, que o anjo vai dizer que aquele que pratica a injustiça, ele não irá buscar aquilo que é justo, ele não irá buscar aquilo que é santo, mas aquele que pratica a injustiça, ou seja, aquele que é injusto no seu coração, que ele pratique ainda mais injustiça. Que palavra pesada. Nós vamos ver também outro verbo e outro adjetivo nos chamando a atenção. O verbo aqui é quem está sujo. Ao falar quem é injusto faça justiça, o anjo não finaliza a sua fala, ele vai dizer ainda, e quem está sujo faça o que? Se limpe? Busque purificação? Não, suje-se ainda. Ou seja, aquele que está contaminado, aquele que está com as suas vestes sujas, que se suje mais ainda. E nós vamos entender que o anjo vai continuar, e ele vai mudar agora a chave, o contexto, ele vai dizer, olha João, mas as palavras não vão finalizar aqui, olha só, e quem é justo, faça justiça ainda. Nós vamos ver aqui novamente o verbo é sendo usado, fazendo característica, fazendo menção de que isso não é um ato, não é a pessoa que é justa, ou ela fez um ato de justiça por um momento, é uma pessoa que possui o caráter justo, a pessoa é justa. E o que o anjo vai dizer? Olha João, quem é justo, que faça justiça ainda. Ou seja, aquele que é justo, aquele que possui um caráter de justiça, que continue possuindo este caráter de justiça. E o anjo vai continuar, olha, quem é santo, santifique-se ainda. Ou seja, que se santifique-se, continue se santificando e continue santo a cada dia. Isso de certa forma me assustou, porque irmãos, quando nós paramos para meditar nisso, porque o anjo não veio chamar a atenção de João para que ele escrevesse uma carta, chamando a atenção daqueles que são impuros, chamando a atenção daqueles que são injustos, para que venham se justificar, para que venham se santificar. Por quê? Porque o anjo estava dizendo que chegará um tempo em que as pessoas elas não estarão mais preocupadas com aquilo que é justo, que as pessoas não estarão mais preocupadas com aquilo que é santo. E algo nos chama a atenção, peço a algum irmão para abrir por gentileza Romanos capítulo 1, versículo 22. Nós estaremos fazendo menção do versículo 22, versículo 24, 29 e 31. Alguém em alto, bom som, estará lendo. Nós estaremos entendendo um pouco mais quando Paulo vai se aprofundar e escrever a carta aos Romanos, do que é essas pessoas, qual é o caráter dessas pessoas, aqueles que são injustos e aqueles que estão sujos, para que se sujem mais ainda. Por gentileza, irmã Anísia. Romanos capítulo 1, versículo 22. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 22. Olha só isso, irmãos. Dizendo-se sábios, ou seja, fazendo uso da sabedoria humana, essas pessoas se tornarão loucos na sua sabedoria. Vamos lá, versículo 24. Olha
só isso, irmãos, o quão severo é a atenção de que Paulo está chamando aqui dos romanos. Essas pessoas, elas foram entregues por Deus, ou seja, perderam a sensibilidade daquilo que é o certo, daquilo que é errado. O que é isso? Foram entregues ou perderam a sensibilidade. As pessoas, cada dia mais, elas buscarão os seus prazeres, os seus pecados, e elas se entregarão cada dia mais, perdendo a noção eu poderia dizer, da podridão que eles estavam se entregando. Versículo 29. Uma narrativa dos nossos dias: desobedientes, mentirosos, desobedecendo a pais e mães, e mais, inventores de maldades. As pessoas, elas não estando mais satisfeitas com os tipos de pecado, com as concupiscências, com os desejos que elas já haviam se entregado, elas iriam inventar ainda mais maneiras para que elas possam profanar os seus corpos com o pecado. Para finalizarmos, versículo de número 31. Deus abençoe, irmãos. O que isso está nos dizendo, irmãos? Essas pessoas que o anjo está dizendo para João possuem as mesmas características destes que Paulo está citando aqui em Romanos capítulo 1. E o que nos chama a atenção é que essas pessoas que estão com seu coração voltado para as maldades, voltado para os desejos carnais, elas não deveriam, ou com seu coração tão fechado, por terem sido entregues aos seus desejos, por terem sido entregues às suas concupiscências, elas não buscariam mais vestes santas, elas não buscariam mais se santificar. O que essas pessoas fariam? Elas se sujariam mais ainda nos seus pecados, elas se entregariam mais ainda aos seus desejos, elas buscariam outras formas diferentes de pecados, na qual aqueles que elas estavam não mais as satisfariam. E nós estamos vendo isso acontecendo nos nossos dias. As pessoas, cada dia mais, a cada reportagem, a cada notícia, nós vamos ver que o ser humano cada vez mais tem nos surpreendido na quantidade de coisas que eles podem criar na sua mente para satisfazer as suas concupiscências e satisfazer os seus desejos carnais. Ou seja, aquelas palavras que o anjo direcionou para João, dizendo: não serve porque há um tempo em que essas palavras irão se cumprir, elas estão cumprindo nos nossos dias atuais. As pessoas não estão mais satisfeitas com os pecados que eu poderia dizer que são comuns. Elas estão inventando novas e novas maneiras de satisfazerem os seus desejos, de satisfazerem as suas vontades, de maneira que Deus entregou essas pessoas para que eles possam cumprir, para que eles possam se entregar, recebendo assim nos seus próprios corpos, eu poderia dizer, o pagamento desses atos que eles têm cometido. E essas pessoas cada dia mais irão buscar mais e mais sujar as suas vestes. Mas o que nos chama a atenção? Que o anjo também vai fazer menção daqueles que estão com as suas vestes brancas, daqueles que são santos. O anjo vai dizer da seguinte maneira: olha, quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. É aqui que nós entramos para que nós possamos absorver a palavra de Deus e entender algo muito importante. Não existe ninguém aqui que por tempo de cristão, ou por onde você foi tirado, que não possa se santificar mais. Não existe ninguém que está sentado aqui neste templo que não possa buscar mais justiça, para que quando o Senhor vier, Ele possa achar o nosso coração limpo, as nossas vestes limpas. Porque nós temos uma falsa ideia, um falso entendimento de que uma vez que eu busquei a Cristo, que eu aceitei Jesus como meu Salvador, agora eu faço parte do corpo de Cristo, e agora eu tenho que me assentar e esperar para até que o momento em que a vinda do Senhor irá se manifestar. Mas o anjo vai nos chamar a atenção aqui, pedindo para que vamos escrever assim: olha, chama a atenção da igreja, daqueles que vão ler este livro, para que eles possam entender uma coisa da seguinte maneira: aquele que é justo, que ele
justiça que Ele está nos dias atuais, mas que Ele possa se justificar ainda mais com o passar do tempo. Olha, João, aquele que é santo, aquele que tem se santificado a cada dia, aquele que está lá perseverando, olha, João, que ele não venha se conformar no estado em que ele está, mas que ele venha buscar se santificar cada dia mais. Por quê, irmãos? Nós seres humanos temos isso em nós, acho que está cravado em nós isso, porque nós nos acomodamos muito fácil com a situação, nós nos acomodamos muito fácil com as coisas que estão ao nosso redor. Às vezes algo nos incomoda com um dia, 2 dias aquilo começa a nos incomodar, no 3º dia nós já vamos nos acostumando, quando passa o tempo aquilo já está ali há muito tempo, e nós não estamos mais preocupados com aquilo que nós estávamos preocupados. Quer um exemplo claro disso? Coloca um lixo, algo orgânico, perecível ali na lixeira. Se você não tirar aquilo um dia, aquilo vai começar a dar mau cheiro. Mas se você não se incomodar com aquele mau cheiro, aquilo você vai se acostumar com aquilo. De maneira que quando alguém visitar a sua casa e chegar, ela vai sentir aquele cheiro, aquele odor vindo até o seu nariz, e ela vai perceber que tem algo cheirando mal ali na sua casa. Mas você que está ali, por não ter tomado uma providência de imediato, se acostumou com aquele mau cheiro. E isso acontece também conosco. Nós temos uma infeliz capacidade de nos acostumar com aquilo que nós não deveríamos nos acostumar. Uma infeliz capacidade de nos adaptar com aquilo que nós não deveríamos nos adaptar. E o que mais nos chama a atenção é que nós temos também algumas verdades. Por isso que eu falei, é interessante a quantidade de ensinamentos que esses versículos, a partir do versículo 6, tem para nos ensinar. Olha que interessante, nós temos aqui 3 alertas importantes nesse versículo. Olha o versículo 7, primeiro alerta: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Não bastando o anjo falar isso uma vez, olha, João, eu estou dizendo, essas palavras que o anjo estava passando para João, era fazendo referência à vinda de Cristo. E o anjo, percebendo que era necessário que João escrevesse isso mais vezes, olha só no versículo 12, novamente ele vai dizer: eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Pela segunda vez o anjo vai dizer: olha, João, escreve isso, para que minha igreja esteja alerta, eis que cedo venho. E pela uma terceira vez no versículo 20 agora, o que o anjo vai dizer? Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. Por 3 vezes nesses 15 versículos, o anjo vai chamar a atenção de João para que ele venha escrever estas palavras, dando um alerta para a igreja de que Jesus estaria muito próximo quando essas coisas começassem a se cumprir no nosso meio. Essas coisas já aconteciam. Nós vamos ver que Paulo estava escrevendo isso lá no livro de Romanos, e nos nossos dias, 2000 anos depois, ou pouco menos, um pouco de 2000 anos, essas coisas ainda acontecem, ainda numa esfera maior, porque os pecados que o povo cometia naquela época, nos nossos dias, eles estão reinventando novas maneiras, ainda mais perversas, ainda mais sujas, ainda mais impuras, para se contaminar. Mas o anjo vai escrever: João, escreve isso, escreve que eis que cedo venho, para que a minha igreja esteja em alerta. Em alerta por quê? Para que eles não venham se acomodar. Aquele que estava pensando em buscar justiça, que busque justiça. Aquele que estava pensando em buscar santidade, olha que no fim estão pensando que busque santidade. Irmãos, olha tanto que esse texto nos chama a atenção. Que como a gente está dizendo, olha só, se você quer ficar dentro do templo, se você quer ficar na casa de Deus, olha, igreja, presta atenção. Se você quer praticar a injustiça, se você quer estar com o pé no mundo e com o pé dentro da igreja, olha, que você se entregue aos desejos carnais, que você se suje mais ainda das suas vestes, que você pratique ainda mais injustiça. Por quê? Para que você não venha estar achando que será salvo, quando na verdade os seus atos e as suas vestes estão contaminadas. Quer praticar justiça? Quer praticar injustiça? Quer sujar as suas vestes? Então se entregue a isso. Por quê? Porque nós não temos mais tempo para brincar com as coisas de Deus.
Eu acredito que nós não vamos ter mais aquele tempo em que alguém vai entrar aqui daqui uns anos e contar um testemunho de que se desviou e voltou. Por quê? Porque os dias são maus. O nosso adversário não está brincando. Então, se nós desejamos, se nós queremos verdadeiramente ser santos, que nos entreguemos por total para isso. Se nós queremos verdadeiramente que as nossas vestes sejam limpas, que seja de todo o nosso coração. Que busquemos a justiça, mas que nos entreguemos numa manhã, no depois de amanhã, a praticar uma justiça ainda mais perfeita, ainda mais santa. Se vamos lavar as nossas vestes, que seja verdadeira a nossa lavagem das nossas vestes, para que nós possamos cumprir esta palavra. Olha que interessante também, nós temos uma autoridade, exercendo uma autoridade de quem é que nos atribuiu esta palavra. Olha que maravilhoso esse texto, irmãos. Olha aqui no versículo 6, o que vai nos dizer? Quem é que está entregando essa palavra? Quem deu uma ordenança para que este anjo pedisse para que João escrevesse essas santas palavras para nós? Olha só, e disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que breve hão de acontecer. Ou seja, João estava ciente de que aquilo não era para o seu tempo, não era para o seu período. E aqui nós estamos vendo a autoridade que essa palavra foi entregue. Estava sendo diretamente direcionada através de Deus, o mesmo Deus que entregou o seu Espírito aos profetas, e todas essas profecias se cumpriram. Nós vamos ver também no versículo 13, olha que maravilhoso isso, irmãos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. O que essas palavras estão nos dizendo? Olha, eu estava desde a criação do mundo, desde antes da criação do mundo, desde antes que o ser humano possa imaginar que algo existisse, eu sou o Alfa. E não só isso, eu também sou o Ômega. O que é isso? Eu sou o primeiro e o derradeiro, eu sou o princípio e eu sou também o fim. Então isso aqui está nos dando um entendimento da tamanha grandeza e do poder que estão atribuídos ao nosso Senhor, ao nosso Deus. E é maravilhoso nós entendemos isso como igreja, de que o nosso Deus, Ele deixou tudo revelado para que nós não possamos nos enganar com os prazeres deste mundo. Deixou tudo escrito para que nós não possamos nos enganar e nos entregar aos desejos do nosso coração. Para que quando chegar aquele grande dia, nós não venhamos dizer que não sabíamos, onde que não tínhamos ciência, onde que não fomos alertados sobre tudo que acontecerá. Quando Jesus Cristo está dizendo que Ele é o Alfa e que Ele também é o Ômega, é porque Ele tem conhecimento, Ele tem a ciência, Ele tem a soberania de poder, de entender de como as coisas se findarão. E nós, como igreja e conhecedores da palavra, sabemos como as coisas vão se findar. Sabemos que de uma maneira ou outra nós teremos uma eternidade para viver, seja ela com Cristo ou seja ela padecendo pela vida eterna. Eu não diria vida eterna, eu diria morte eterna, porque vida eterna é aquela que nós teremos com Cristo. Nós vamos ver também algo muito interessante. Nós temos alguns requisitos, nós temos algumas ordenanças também presentes nesse texto. Olha o versículo 11 que nós já citamos, versículo de número 14. Olha só que interessante isso, irmãos. Se nós que estamos aqui nesta noite, nós temos que tomar posse desses requisitos ou dessas ordenanças. Você que está aqui ouvindo esta mensagem nesta noite, que você possa com o seu coração abraçar essas palavras, que a partir de hoje, ao sair deste culto, você venha tomar a seguinte decisão: ou eu vou praticar a injustiça e me entregar aos meus desejos, ou eu verdadeiramente vou lavar as minhas vestes e praticar a justiça todos os dias da minha vida. Para que nós não venhamos nos enganar, para que nós não venhamos vendar os nossos próprios olhos, sabendo que estamos praticando a injustiça, mas estamos alimentando o nosso ego, alimentando o nosso eu, de que está tudo bem quando não está. Olha só, versículo 14: bem-aventurado aqueles que lavam
entrar na cidade como convidados. Mas para que nós possamos adentrar a esta cidade, ter acesso à árvore da vida, nós temos que lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E o que é lavar as vestes no sangue do Cordeiro? É quando nós entendemos, e não só entendemos, quando nós praticamos os mandamentos e aquilo que a Bíblia nos imputa como justiça. É quando nós entendemos que de nós mesmos nós não somos merecedores de salvação, mas foi por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz que nós podemos nos achegar até a Deus. Lavar as vestes no sangue é quando eu entrego e eu entendo que tudo que pode atribuir de bem a mim vindo de Deus foi por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz, e eu me apego a isso com todas as minhas forças, e eu me entrego a entender que é somente o sangue de Jesus que pode lavar as minhas vestes. É por isso que nós entendemos que não é pelas nossas boas ações que nós seremos salvos, não é por eu ser bonzinho que eu vou ser salvo. É quando nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Versículo 15. Olha só isso, irmãos: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Que peneira severa, irmãos! Que peneira difícil de se passar. E nós não precisamos ir muito longe para encontrar todas essas coisas em um só lugar. Os cães, aqueles que se levantam, que provocam motins, aqueles que estão na liderança, estão enganando aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, aqueles que estão buscando os seus próprios desejos, os feiticeiros, aqueles que estão buscando através dos espíritos, através de uma pessoa que vai comunicar com o mundo espiritual, através de alguém que de certa forma vai acessar um antepassado, alguém que vai dar uma instrução para que você possa seguir a sua vida. Isso é um pecado de feitiçaria. Os adúlteros, o adultério, o pecado, a traição se tornou algo tão comum nos nossos dias, né? Algo tão aceitável, algo tão comum de se ouvir, algo tão comum de se dizer. Nós temos locais específicos para que as pessoas possam se entregar aos seus desejos e às suas práticas. Os homicidas, e nós pensamos em assassinato, mas Jesus ele vai reverter neste quadro dizendo: olha, aquele que odeia o seu irmão, ele já está praticando o pecado de homicídio, ele está matando o seu irmão com o seu ódio. Então não é apenas o ato, é quando eu odeio o meu irmão, eu estou cometendo praticamente o mesmo pecado, no mesmo nível de alguém que tira a vida do seu próximo. Olha só, tem mais: os idólatras. O que é a idolatria? Israel passou por este ferrenho e difícil pecado. É quando eu busco em outro, é quando eu busco em outra coisa, é quando eu me entrego a outro, é quando eu me entrego a alguém acima da minha dependência em Deus. É quando eu divido a minha adoração, é quando eu divido o meu tempo, é quando eu divido o meu culto. O meu culto não é só para Deus, o meu tempo não é só para Deus, a minha adoração não é só para Deus. Tem algo, tem alguém, tem alguma coisa roubando a minha atenção daquele que verdadeiramente eu deveria adorar. Isso é o pecado da idolatria. E o anjo continua dizendo: eu poderia dizer que esse é o mais difícil, o mais comum nos nossos dias. Todo o que ama, e não só o que ama, o que pratica a mentira. É interessante, irmãos, o anjo usar esse termo amor. O que é o amor? É quando eu me apego com todas as minhas forças a algo ou a alguém. É quando eu me entrego, eu tenho uma devoção por este algo, por este alguém. A pessoa ela não consegue se livrar mais dos laços, ela não consegue mais se livrar das correntes da mentira, e ela se torna um praticante. Não só um praticante, ela passa a amar a mentira. A mentira passa a ser o modo de vida destas pessoas. E o que nos chama a atenção: será que esses pecados não estão rodeando a nossa vida? Será que nós não temos colocado o nosso tempo à disposição de um outro alguém ou de outra coisa? Será que nós não temos nos levantado em motim
em desordem, causando desavença, causando discussões, sendo motivo de escândalo na casa de Deus? Será que nós não temos cometido homicídio quando eu odeio, ou quando eu digo que eu não vou com a cara de alguém, eu não me misturo, ele para lá e eu para cá? Será que nós não temos nos entregues à prática da mentira, mesmo que seja uma mentirinha aqui e outra ali? Por quê? Porque essas pessoas não terão acesso às mansões celestiais. Então o que o Espírito Santo está nos chamando a atenção nessa noite? Nós voltamos novamente para o versículo 11. Olha, você não quer se entregar? Está com o seu coração dividido? Está querendo viver um pouquinho aqui, um pouquinho lá? Não sou eu que estou dizendo, porque se eu dissesse essas palavras, eu poderia dizer no meu coração que são palavras duras, mas é a própria palavra de Deus que está dizendo: olha, se entregue então, vá com todas as suas forças, mas você estará ciente de qual será o seu final, você estará ciente de qual será a consequência dos seus atos. Quer praticar a injustiça? Então se entregue à injustiça. Quer sujar as suas vestes? Então se entregue para que você suje as suas vestes. Por quê? Porque não é mais tempo de nós brincarmos com as coisas de Deus. Nunca foi, mas quanto mais agora. Quero viver um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Está com o seu coração dividido? Então não perca o seu tempo, porque você já sabe das consequências, mas não quer tomar uma atitude. Mas eu acredito, e eu quero acreditar no meu coração com fé, que não há ninguém nesta noite que tomará essa decisão. Eu quero acreditar que todos irão sair com essa palavra no seu coração, de que Deus nos escolheu, de que Deus nos chamou, e de que nós cumpriremos essa palavra. E essa palavra que eu deixo para o coração de cada um nessa noite, e que também tocou o meu coração. Pratiquemos mais ainda, cada dia mais a justiça. O que é a justiça? Aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é direito, mesmo que isso venha nos danificar, mesmo que isso venha trazer prejuízo financeiro, prejuízo físico para nossas vidas, mas as mansões celestiais estarão nos esperando. Aquele que está aqui, eu tenho certeza que nós iremos abraçar com o nosso coração esta palavra. Entregue o seu coração para que você possa buscar a santificação a cada dia. Limpe as suas vestes, limpe o seu coração. E você vai perguntar: mas como eu não tenho forças? Eu assento aqui nesse banco, eu ouço a palavra, eu sinto um desejo, eu sinto o meu coração queimando, ardendo, mas quando eu estou na minha casa, quando eu estou sozinho, eu não consigo. E aí que entra o papel do Espírito Santo na nossa vida, porque Ele intercede por nós nos momentos de fraqueza. Ele ora ao Pai, as palavras que nós não conseguimos exprimir com a nossa boca, pronunciar com a nossa boca, Ele leva as nossas lágrimas, Ele leva o desejo do nosso coração. Então você pode estar contra a parede dizendo: eu não consigo, eu tento e não consigo. Entregue os seus caminhos ao Senhor, e Ele fará. Busque ao Espírito Santo. Quando você estiver orando, ore pedindo para que Ele venha te transformar, para que Ele venha mudar o seu coração, fazendo com que você venha desejar e buscar mais a santidade. Nós temos um ditado famoso dizendo: ninguém é santo. Mas nós vamos ver em 1 Pedro capítulo 1 versículo 14, 15 e 16, a palavra de Deus sendo bem enfática: começando aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Não é somente aqui no templo, não é somente quando eu estou aqui com os meus irmãos. É sendo santo na minha casa, é sendo santo no meu trabalho, é sendo santo nos meus afazeres e vivendo uma vida de santidade. Então que nós possamos sair daqui nessa noite com esta palavra. Olha, irmãos, não é tempo mais de brincar. Você que está hoje aqui nessa noite escutando essas palavras, que você possa tomar uma decisão a partir de hoje. Ou eu me entrego aos meus pecados e aos meus desejos, sabendo que a consequência será a morte eterna e o castigo eterno, ou eu busco a santidade, ou eu busco a santificação e a justiça todos os dias da minha vida. Então que nós possamos abraçar esta palavra. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer, Jesus Cristo falando através do anjo, pedindo para que João escrevesse essas palavras, versículo 17: e o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede,
receba de graça a água da vida. A água está disponível para que nós possamos saciar a nossa sede. E não é uma água que nós teremos sede depois. É uma água que irá jorrar dentro de nós como mananciais eternos. Então que a partir de hoje nós possamos tomar essa decisão. O nosso Salvador, o nosso Senhor, Ele está muito próximo, muito perto. Então que nós possamos lavar as nossas vestes e nos santificar cada dia mais. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.